Dicas para aumentar a segurança de pacientes com demência. Nessa aula eu vou falar de uma forma um pouco mais superficial sobre várias dicas para aumentar a segurança do paciente com uma demência. Vão ter outras aulas explicando com mais detalhe alguns itens, como por exemplo a adaptação da casa. Aqui eu vou falar de uma forma geral. Terão outras aulas em que alguns temas vão ser abordados de uma forma mais intensa, com conteúdo um pouco mais robusto. É muito importante a gente estar atento com a segurança de um familiar nosso. E é a segurança em vários sentidos, a segurança física, segurança emocional, mantê-lo sem risco de fugir, por exemplo, diminuir o risco dele se automedicar, de tomar medicamentos de forma errada, diminuir o risco de uma queda. Isso, você familiar tem que estar inserido nesse processo de uma forma bem intensa e tentar identificar algumas situações que podem, de alguma forma, prejudicar a segurança do seu familiar. Em casa, por exemplo, é importante ter algumas adaptações. Tapetes soltos têm que ser retirados, barras de apoio têm que ser colocadas, protetores em tomadas. Por que protetor em tomada? Às vezes o idoso vai querer enfiar algum objeto metálico dentro de uma tomada e isso causar um curto-circuito, uma queimadura. As quinas, a pele do idoso é muito frágil, então qualquer trauma pode fazer ter uma escoriação, uma lesão maior. A iluminação adequada, ter uma iluminação boa, porque uma vez que tem uma boa iluminação, ele vai estar identificando os riscos, vai estar vendo os objetos e com isso diminuir uma chance de um trauma, de uma queda. Manter as portas fechadas, trancadas, a porta da frente da casa trancada, a chave retirada da porta, as portas que dão acesso ao portão, né, que dá acesso à rua também, retirar as chaves, controle para abertura do portão. Você está protegendo, eu estou deixando ele enclausurado. Não, nada disso. Você vai ter os momentos que você vai sair, vai passear, vai andar na rua, mas vai evitar que ele corra o risco de ir para a rua sozinho e fica perdido, seja atropelado, tenha uma queda. As tecnologias, elas estão aí para nos ajudar. Então existem vários artifícios em que a gente pode utilizar da tecnologia. Por exemplo, existem alguns dispositivos, algumas tags que são rastreadores que você pode colocar dentro da carteira, no molho de chaves ou dentro do bolso da calça. E esse rastreador, ele permite que você consiga saber onde seu familiar está. É muito comum pacientes com Alzheimer saírem de casa sozinhos, se perderem na vizinhança, às vezes pegar um ônibus e ir para um outro bairro, às vezes até para outra cidade, para floresta, para mata. Todo dia tem algum noticiário falando de um idoso que se perdeu. Então esses rastreadores, eles podem auxiliar nisso. Se o seu familiar ele for adepto à tecnologia, tem um celular, nesse celular também você pode instalar alguns aplicativos que são rastreadores. Então fique atento a isso, previna, se antecipe. Alguns relógios também, smartwatches, com GPS acoplado, em que você também pode rastrear. Sensores de presença. A tecnologia também ela pode ser utilizada de uma outra forma, com sensores de fumaça na casa, numa situação de uma forma acidental, iniciou um incêndio, ter aquele sensor para sinalizar uma fumaça. Então, a gente tem que usar de tudo que possível para minimizar risco, aumentar a segurança. Uma estratégia muito simples são as placas de identificação. Essas placas elas podem ser usadas com colares, pulseiras, ou pulseiras também com uma identificação, nome, telefone de contato, às vezes endereço, tipos de sangue, cartões no bolso, cartões dentro da carteira com a identificação, telefone de contato, endereço.
E até nas roupas, às vezes, com identificações também, com etiquetas. Ah, dá um trabalho, mas você vai ter muito mais trabalho se sua mãe sumir. Se você ficar aí 3, 4 horas sem saber onde seu pai está. Isso sim dá trabalho, isso sim dá preocupação. E são coisas simples, na verdade, serem feitas. Isso aqui não precisa de tecnologia quase nenhuma. Um outro ponto que é muito importante é manter os remédios guardados nos locais corretos, de preferência trancado, em armários trancados. Por quê? Para diminuir uma chance de uma automedicação, de um uso excessivo de um remédio que às vezes até simples, pode parecer simples, um paracetamol. Tomar muito paracetamol pode causar uma hepatite medicamentosa. Às vezes, sem querer, o idoso toma lá um sonífero, né, um remédio para sono, vai ter uma tontura e cair. Ter os medicamentos guardados, manter os remédios guardados em um ambiente que tenha uma chave de preferência. Um outro ponto muito importante, principalmente no início da doença, é manter a chave do carro escondida. Em alguns casos, até desconectar a bateria, dependendo se aquele carro não está sendo utilizado por ninguém mais e era utilizado pelo seu pai, por sua mãe, desconectar a bateria para não ter nenhum risco acidental de tentar pegar o carro para sair. E é importante você conversar com as pessoas ao redor também de que não é ruindade você não estar deixando seu pai dirigir, sua mãe dirigir. É decorrente da doença, que a doença pode fazer com que ela se perca, pode fazer com que ela não tenha um senso de risco, que ela se acidente, atropele alguém. Minimize essa chance de algo muito ruim acontecer. Mantenha a chave escondida, guardada, ou desconecte o cabo da bateria. Em alguns casos, vender o carro. Maquinários pesados, maquinários que possam causar lesões corporais, eles têm que ser tirados do ambiente, ou então mantidos em locais trancados. Tive um paciente com Alzheimer que ele era marceneiro, então ele tinha aquelas ferramentas perigosas. E ele queria manter o contato com aquilo. Até que eu falei com a família, olha, vocês têm que dar um jeito de vender, de esconder ou inutilizar esses equipamentos, porque o risco, ele existe, é um risco grave. É importante a supervisão contínua. Os vizinhos, de alguma forma, às vezes têm que ser comunicados também da condição do seu familiar. Eles podem te ajudar em uma situação em que seu pai saiu de casa, ele pode recolher, trazer de volta, ou até ajudar na identificação. Umas outras adaptações necessárias, adicionais. Móveis desnecessários serem retirados da casa. Às vezes você tem lá uma escrivaninha, um móvel lá de canto, de sala, que só aumenta o risco de um tropeção, de uma queda. Então, analisar a retirada daquele objeto dali. Na cozinha, né, facas, outros instrumentos cortantes também, está escondendo. Verificar se todos os equipamentos de segurança estão funcionando da forma como deveria. Algumas adaptações em roupas têm que ser feitas até para facilitar a colocação e a retirada da roupa. A troca de roupa pode ser um momento também perigoso. Então, simplificar. Às vezes, um perfil de calça é melhor do que uma calça jeans, um moletom é mais fácil de colocar, uma camiseta, e por aí segue. Então, você tem que ter um olhar, assim, um olhar de raio-x assim, ao seu redor, e tentar identificar os riscos e traçar estratégias para criar soluções. Você não vai se arrepender disso, eu tenho certeza.